Você que curte a Rede Relâmpago e seus programas maravilhosos, boa noite para todo mundo que gosta dos nossos programas, se amarra na gente. Eu sou Vitor Corso, é um prazer estar entrando na sua casa agora para poder falar sobre o Rio de Janeiro, para poder falar sobre esse programa local sensacional que sempre tem muita gente legal que fica por aqui para poder saber como é que foram os passeios do Projeto Rio para Todos, como é que anda a nossa cultura no nosso estado. Pois é, e isso a gente vai saber de cor e salteado aqui na Rede Relâmpago. Mas antes de começar essa live maravilhosa com a nossa super jornalista Carolina Grimião, que já vai adentrar aqui aos nossos estúdios, no estúdio Cássio Leme, eu quero te fazer um convite para você que está em casa, fazer um convite bem bacana, um convite bem legal. Você sabia que todas as lives da Rede Relâmpago, todas elas, desde junho de 2020 até hoje, estão no canal da Rede Relâmpago no YouTube? Você não sabia disso? Pois é, agora você está sabendo, E olha como é que é fácil entrar, como é que é fácil você encontrar o canal da Rede Relâmpago no YouTube. Basta você ir no YouTube, depois dessa live, é claro, vai lá no campo de pesquisa, lá aquela lacuna branquinha lá que fica lá para pesquisar, você digita Rede Relâmpago. Pronto, dá um enter e você já tem acesso a todas as lives na íntegra, as entrevistas com artistas, as entrevistas com profissionais, as lives com os nossos parceiros especialistas, tá tudo por lá. Então dá uma olhada por lá, é o canal da Rede Relâmpago no YouTube, se inscreva, clica no sininho, ativa as notificações para sempre ficar ligado a todas as lives. Já que não deu tempo de ver essa, você vê depois e vê todas elas na íntegra. E espalha para todo mundo, espalha para geral. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro Bruno Henrique Ventura, muito obrigado aqui, meu terapeuta, tá aqui, olha, na live. Que presença ilustre. Muito obrigado aqui pela presença do Bruno Henrique Ventura. Gente, sigam o Bruno Henrique Ventura, ele sempre tem, super profissional. Nilna, obrigado pela presença. Boa noite Guimarães. Rogério Guimarães está aqui também. Obrigado a todos que curtem a Rede Relâmpago, seus programas maravilhosos. Vamos chamar Tapete Vermelho, jornalista, professora, historiadora, psicopedagoga, mestre, doutorando em comunicação, mídia e cubano. E tá aqui com a gente. Ai. Boa noite, Carol. Boa noite, Vitor. Boa noite, amigos da Rede Relâmpago. Boa noite para mais uma live para falar do nosso projeto Rio para Todos, falar das nossas atividades, dos nossos passeios, tanta coisa boa que a gente faz aí por esse Rio de Janeiro, né? Olha que coisa, rapaz, né? Que passeios sensacionais. E a Carol, ela faz todo um roteiro, uma dinâmica com toda a galera. E você pode participar também, hein? Durante a live a gente vai expor isso por aqui. Como é que você pode participar? Como é que você vai seguir a Carol também? Seguir o Projeto Rio para Todos para poder divulgar isso muito bem. Que a Carol faz um trabalho belíssimo, belíssimo mesmo. Carol, primeiro, antes de tudo, eu quero te agradecer a presença novamente em mais uma live aqui na Rede Relâmpago. E também pedir para que você mande beijos e abraços para quem você quiser, por favor, fica à vontade. Gente, alegria toda minha de poder participar. Mandar um beijo para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa noite, né? Nina 10 aí, Nilna 10. Boa noite, Nilna. Acabou de entrar aqui também. Enfim, todo mundo que está acompanhando a gente, todo mundo que participa do Rio para Todos, né? Cada vez mais vai chegando gente nova, vai agregando pessoal ali junto com a gente. Então, esse movimento é muito gostoso, né? A gente, olha, vai falar sobre 2 passeios que a Carol fez junto com a sua turma e foram sensacionais. Uma tem muita cultura, uma cultura vasta e até uma polêmica, vamos dizer assim, que a gente vai tocar em assuntos polêmicos aqui, referente realmente a respeito, que é sobre racismo. E a Carol foi visitar um dos ícones, vamos dizer assim, lugares no Rio de Janeiro que representa realmente que a gente precisa ter respeito às nossas origens. A Carol vai falar um pouco disso também. Além de lugar belíssimo, gente, eu vou dar um spoiler aqui, vai. Pequena África, e Lapa e Santa Teresa. Mas antes, para você já ficar com água na boca, a Carol vai dizer sobre o Projeto Rio para Todos. Carol, as pessoas que estão olhando aqui, que estão vendo a live, como é que elas podem seguir o projeto, participar dos passeios, de todos os encontros que vocês têm? Explica pra gente como é que o projeto ele anda e como essas pessoas podem agregar ainda mais. Bom, Rio para Todos é um projeto social que eu criei, né, justamente para tornar acessível às pessoas do Rio e de fora do Rio, né, um pouco mais de cultura e de história da nossa cidade. Então, a gente promove esses passeios
que são dias muito gostosos que a gente passa juntos. Tem ali um ar de turismo também, mas também tem um pouquinho ali de aula de história, né? Que a gente vai trazendo um pouco da cultura e da história do Rio de Janeiro e a gente junta isso tudo e sempre faz um dia muito agradável. Então, quem quer saber da nossa agenda, da nossa programação, aqui no Instagram, @Projeto Rio para Todos, Instagram, @Projeto Rio para Todos, a gente coloca a nossa agenda, a nossa programação. Em vez de colocar um monte de passeio de uma vez, eu boto um passeio por vez. Que aí a pessoa consegue ver com calma, se programar, se organizar, né? E aí é muito simples, né? Nós temos uma tarifa social que é de R$ 10 por passeio, bem acessível, bem em conta, né? Crianças até 12 anos estão isentas desse valor. Então, é um programa para a família toda. E aí a gente aproveita para reunir essa galera, né? A gente coloca a nossa programação, quem tiver a fim de ir é só chamar no direct, confirmar a presença, ou então, quem quiser, pode entrar também no nosso grupo do WhatsApp, que está lá o link na bio, lá na bio lá do @Projeto Rio para Todos, tem na bio o nosso link do WhatsApp, a pessoa pode entrar no nosso grupo, que lá também a gente coloca muitas informações do nosso projeto e de outras coisas que estão acontecendo no Rio de Janeiro também, aí exclusivamente para quem está no nosso grupo. A gente super indica, viu? A Rede Relâmpago super indica, é um trabalho belíssimo, é um trabalho de muita responsabilidade e qualidade de quem eu conheço e posso dizer de cara. Eu estudei com a Carol Grimião, com a Carolina Grimião, essa profissional de mão cheia, gente, desde a época lá da Faculdade de Jornalismo que nós fizemos juntos. Então, quer dizer, uma qualidade sensacional. Tá aí, ó, Projeto Rio para Todos. Sigam, @Projeto Rio para Todos. É sensacional, gente. Vários passeios. Tarifa social de R$ 10, quer dizer, bem baratinho, bem legal. E olha que você sai lá com muita cultura, muita coisa legal que você mal sabia, porque a Carol é historiadora, então quer dizer, ela pesquisa antes. Ela fala, opa, pessoal, sabe onde é que vocês estão? Vocês estão aqui, isso aconteceu por causa disso, daquilo outro. É uma aula, gente, é uma aula. É bem aconselhável. Vamos dar um beijo aqui para Marta Monteiro 633. Beijo para minha sogra querida, está aqui também. Eli Brasil, muito obrigado. Daniele Miranda, olha, Quito Benetton, muito obrigado pela presença. O Quito Benetton é o Michael Benetton, que faz o Relâmpago nos Esportes. Beijo, vai ser papai em breve ele. Muito legal. Gente, vamos falar já dos passeios, que foi o seguinte, tudo começou com a Pequena África, né? A chamada Pequena África, que é um roteiro onde reúne muitos locais ali pelo centro do Rio, né? Eu tinha até notado aqui quais são os locais, tem um roteirão aqui que ela manda, tá aqui, ó. Largo da Prainha, Cais do Valongo, Pedra do Sal, Morro da Conceição, Jardins Suspensos, Casa de Tia Ciata, Instituto dos Pretos Novos, Mucabe, e depois elas retornaram lá para o Largo da Prainha. Gente, imagina só. E por que é chamado de Pequena África? Porque por ali ficavam, vamos dizer assim, uma reunião de, vamos dizer, os escravos estavam por ali, moravam ali, ali tinha o escambo, né, vamos dizer assim, a troca dos escravos. É uma história muito, até, né, triste, né, vamos dizer assim, da nossa humanidade. Mas nós temos isso preservado, vamos dizer assim, em matéria de ser um local onde podemos respeitar esses nossos ancestrais. A Carol, ela fez uma aula sensacional por lá. Carol, eu já quero fazer uma pergunta referente a esse passeio. Lá na Pedra do Sal, que é um dos lugares onde você visitou, vamos dizer assim, você levou os convidados para lá e lá tem um lugar onde simplesmente o samba nasceu. Muita gente que estava até no passeio, de repente, não sabia disso. E aí, gente, você sabia que na Pedra do Sal o samba foi um dos primeiros lugares onde foi tocado o samba, onde nasceu realmente? Me conta uma coisa, esse lugar de tanta roda de samba improvisada, no meio do passeio alguém se arriscou a fazer alguma coisa referente a isso, não? Nada. Assim, a Pedra do Sal, ela tem uma importância muito grande para a história do Rio de Janeiro e começa ali do Cais do Valongo, né? Então, assim, só para contextualizar aí quem está assistindo a gente, o Cais do Valongo, ele foi um cais que ele foi construído, porque assim, a gente tinha a Praça 15, né? A Praça 15 foi o nosso primeiro porto, ali onde fica
Ai, meu Deus, o Parque Imperial, né? Ali foi o nosso primeiro porto, foi o porto que recebeu a família real e tudo mais. Depois que a família real vem para cá, até antes mesmo, né? A Praça 15, o porto da Praça 15 já não estava mais dando vazão, né? De escoar tanta produção que chegava, tanto de compras quanto de pessoas escravizadas e de pessoas que vinham mesmo ou para morar ou para visitar o Brasil. Então, aquela região da Praça 15, ela precisou de um novo lugar para receber, né, todo esse público e, ao mesmo tempo, as cargas também que chegavam. Então, eles encontraram ali no Cais do Valongo um lugar para realizar esse outro porto do Rio de Janeiro, que é datado do século XVIII. Só que ele tem uma história muito triste, claro, quando a gente fala de escravidão no Brasil, é uma história muito triste. Ele existiu mais ou menos por apenas 30 anos, é uma história muito curta desse cais, né? Do Valongo, mas nesses 30 anos, acredita-se que mais de 4 milhões de pessoas escravizadas desembarcaram ali. Ou seja, era um fluxo muito grande de pessoas em muito pouco tempo, né? Então, ali chegavam carregamentos, né, de sal, por isso o nome Pedra do Sal, carregamentos de sal, de outras mercadorias que vinham de vários lugares do mundo, e também essas pessoas que eram escravizadas. As que já chegavam, e é horrível falar isso, né? Mas as que já chegavam vendidas, ali elas encontravam seus donos e iam, né? Enfim, para os seus lugares de destino. E as que não chegavam vendidas, elas ficavam por ali, eram levadas até a Rua do Mercado, ali no centro da cidade, por isso que o nome é Rua do Mercado, e aí elas eram comercializadas, né? Enfim, para que fossem compradas, né, por futuros donos. Então, é uma realidade muito triste, né, do nosso país. E esse ponto do Rio, durante muito tempo, ele ficou escondido. A gente tinha ali na região da zona portuária do Rio de Janeiro a perimetral, né? E o viaduto da perimetral escondia muito dessa história. Então, depois das obras, quando começaram, na verdade, as obras do VLT, olha como é que é recente isso, né? Quando começaram ali em 2012, 2013, as obras do VLT, foi descoberta que toda aquela área ali é um grande sítio arqueológico, né? E aí foram encontradas muitas ossadas, muitos fragmentos de objetos, né? Muito material muito rico. E aí se descobriu, finalmente, onde ficava exatamente o Cais do Valongo. Mas, Carol, o que foi feito do Cais do Valongo? Então, ele durou 30 anos, né? Anos mais tarde, depois desses 30 anos, nosso imperador Dom Pedro ele vai casar, né? Ele vai casar, Dom Pedro II vai casar com a imperatriz, Dona Teresa Cristina, que vem da Áustria, para poder casar com ele aqui no Brasil. E onde que ela vai desembarcar? Onde é o Cais do Valongo. Só que o Cais do Valongo, ele era muito feio para receber uma imperatriz, né? Tão pomposa da Áustria. O que eles fazem? Eles eles fazem uma obra de revitalização, escondem o Cais do Valongo e fazem um cais por cima do Cais do Valongo, que é o Cais da Imperatriz. Ali eles colocam imagens greco-romanas, renascentistas, dão uma outra cara totalmente diferente para a região, e a Imperatriz Teresa Cristina chega nesse porto. Anos mais tarde, esse porto ele é posto de lado para poder ocupar outros pontos ali da Praça Mauá, né? E some na história do Rio de Janeiro, desaparece. E aí você vê, né? Séculos mais tarde, com as obras do VLT, quando vão fazer as escavações ali no lugar, eles encontram essa história soterrada, né? E descobrem que toda aquela área ali da zona portuária é um grande sítio arqueológico. Então, eles catalogam muitas peças, guardam, outras peças vão para a exposição também, para que a gente possa, de fato, conhecer essa história e dizer, é verdade. Aconteceu, foi um capítulo muito triste da nossa história e que aconteceu e estava escondido. Carol, que coisa! Gente, então tinha um cais chamado Cais da Imperatriz, que era por cima do cais para disfarçar aquilo ali. Para esconder. Meu Exatamente. Deus, eu não sabia dessa história, não sabia mesmo, é bem curioso. E vocês passaram por lá, né? Sim. Passaram por lá. O Cais do Valongo, inclusive, gente, onde eles visitaram, hoje é Patrimônio Mundial da Unesco. Exatamente. E
acredito como é emocionante, ou como foi emocionante. E olha, eu acho que os cariocas que não se atentam muito aos detalhes, acho que agora por passar em cima lá, do Cais do Valongo, essa área toda, eles vão se dar conta que estão em cima de um lugar onde desembarcaram mais de 1 milhão, gente. Pelo que a gente tem de cálculo aqui, 1 milhão de africanos escravizados. Ô Carol, como é que é a reação das pessoas quando percebem que estão pisando num pedaço tão profundo e doloroso da nossa história? Você, dentro do passeio, você conseguiu perceber isso em algumas pessoas ficarem muito maravilhadas com isso? E qual a sua declaração em relação a esse assunto? Olha, Vitor, eu já fiz esse roteiro algumas vezes, né? Não só pelo Rio para Todos, mas com outros projetos em paralelo. E é sempre um momento de muita reflexão. Eu acho que sempre tem essa reação em comum de todo mundo ficar parado, olhando aquele lugar, tentando imaginar como deveria ser aquela realidade, se colocando no lugar um pouco, né? Tentando se transportar um pouco para aquilo. E eu acho que é sempre um momento de muita reflexão, né? De tentar imaginar os navios chegando, aportando ali, as mercadorias sendo carregadas, as pessoas chegando desnutridas, fracas, muitas doentes, enfim, com todos os traumas daquela viagem horrorosa. E ao mesmo tempo, todo aquele comércio que acontecia ali, né? Enfim, eu acho que existe esse momento assim de tentar imaginar e que leva as pessoas a se confrontar com uma realidade que a gente só lê nos livros, né? Então, quando olha assim aquele lugar e fala, caramba, eu estou pisando no lugar onde tantas pessoas pisaram, onde é um capítulo tão triste da nossa história, eu acho que ali talvez caia um pouco a ficha, sabe? De que realmente essa história existiu e a gente tenta trazer isso de uma maneira não só histórica e consciente, mas também como uma forma de resistência, né? Da gente olhar e valorizar essas pessoas que sofreram para construir o nosso país e que foram marginalizadas e que até hoje enfrentam inúmeras questões sociais, né, no nosso país, né? Pessoas que são descendentes, né, e que têm a pele negra, a pele preta. E eu acho que isso tudo vale de muita reflexão, sabe? Então é sempre um momento tocante, mas ao mesmo tempo é um momento muito rico. Eu acho que é um momento muito rico, assim, dessa percepção, sabe? Tem muita história, muita história. E parabéns, viu, Carol? Parabéns por ter roteirizado, por ter feito esse passeio magnífico. Realmente é muito legal a gente passar pela história e saber entender um pouco mais sobre a história. Até para a gente poder entender e não sermos racistas, em não termos nenhum tipo de preconceito e a gente estudar um pouquinho mais, colocar um pouquinho na cabeça o que aconteceu. Então, é indicado para que leiam livros, é indicado para que visitem, é indicado para que sintam um pouco tudo que aconteceu. Vamos dar um beijo aqui para Suzana Sol, que está aqui também. Beijo, querida. Nossa vizinha aqui, nossa vizinha. Gente, olha, é um carinho enorme que a gente faz a Rede Relâmpago e todo mundo sabe isso. Há 5 anos a gente está aqui fazendo mais que lives. E há 5 anos a gente faz as lives e eu tenho o prazer de sempre, quando a Carolina Grimião está aqui comigo, de falar que ela foi a primeira pessoa entrevistada pelo Vitor Corso no Relâmpago Entrevista. Então, Relâmpago Entrevista, que já teve muita gente. Eu fui contar, eu fui catalogar, ainda não consegui terminar de catalogar, porque eu quero ter esses números, né? Estou colocando quantos minutos, quem era a profissão e tal. E a Carol é número 1, gente. O primeiro Relâmpago Entrevista, e ela aceitou na boa. A Rede Relâmpago tinha meses só, estava engatinhando. E hoje já está vamos dizer, na primeira série, né? Está com 5 anos. Então, então estava só engatinhando e a Carol acreditou no projeto. Eu tenho um carinho enorme pela Carol e graças a Deus ela está por aí. Olha, vocês podem encontrar a Carol também em outros canais. Ela na TV Brasil faz um trabalho belíssimo de comentarista lá no Carnaval, porque ela é especialista em Carnaval. Aliás, antes dela ser comentarista na TV Brasil, uma semana antes, eu estou dando spoiler, ela está aqui no Carnaval da Relâmpago, tá? Que a gente dá um repasse de todos os enredos de escolas de samba e ela canta todos e ela explica todos, viu? Do grupo da Série Ouro, do Carnaval do Rio e alguns também do grupo especial, né? Aliás, grupo especial é o principal, né? E Série Ouro, isso aí. Grupo especial é Série Ouro, tá vendo? A professora está aqui, não posso errar, gente.
Além disso, a Carol depois, no carnaval, durante o carnaval, faz um trabalho também muito legal como repórter da Super Rádio Tupi. Beijo para todo mundo da Super Rádio Tupi. Aliás, vários comunicadores que já passaram por aqui também no nosso Relâmpago Entrevista. Beijo para todos eles, queridos. Bom, continuando com os nossos passeios sensacionais, sigam o Projeto Rio para Todos, porque sempre tem coisa legal. A Carol visitou o Instituto dos Pretos Novos e o MUCAB. Passaram por espaços que falaram de dor, resistência, memória, num país em que enfrenta racismo. Carol, como é possível transformar esses passeios em uma verdadeira aula de respeito à população negra e não apenas em uma visita turística? Para você que é historiadora, como é que você consegue fazer esse meio campo aí? Eu acho que contando a própria história, né? Eu gosto muito de fazer esse roteiro. Justamente eu começo no Cais do Valongo para a gente poder fazer esse caminho, né? Então, do Cais do Valongo, a gente vai para a Pedra do Sal, que era o caminho natural que, né, as pessoas faziam carregando as mercadorias, porque lá em cima do Morro da Conceição ainda existem os armazéns, os antigos armazéns, onde ficavam guardadas essas mercadorias. Então eu faço com as pessoas exatamente esse caminho. Então a gente se imagina ali desembarcando no Cais do Valongo, a gente vai caminhando até a Pedra do Sal, conta a história da origem do samba, o porquê de ser Pedra do Sal, justamente pelo carregamento de sal. A gente sobe o Morro da Conceição, se faz esse caminho todo. E assim, normalmente, né, outros profissionais que trabalham com esse roteiro, né, guias de turismo, levam até o terraço do Morro da Conceição. Eu levo até o terraço e eu levo além, eu levo lá no topo. Eu vou até lá em cima para a gente poder ver esse caminho todo, ver esses armazéns, né, subir isso tudo. E realmente é muito... Acho que as pessoas vão entrando, né, no espírito da coisa. E depois a gente desce ali pelos Jardins Suspensos do Valongo também, né, que foi uma construção ali em homenagem após as escavações. Ali tem a casa de Tia Ciata, que não é a casa original onde ela morou, é uma casa que foi feita em homenagem a ela, né? Que hoje é sede do bloco Batuque de Ciata, que são mulheres negras que tocam uma bateria maravilhosa no carnaval. E dali a gente vai justamente para o IPN, que é o Instituto dos Pretos Novos, e o MUCAB. Então, quando a gente chega no IPN, acho que o pessoal já entendeu, né, um pouco, né, da proposta. O IPN ele foi um museu criado depois dessas escavações do VLT, com desses materiais, com boa parte dos materiais que foram achados nesses sítios arqueológicos, né, nessas escavações, por antropólogos, historiadores. Então, o IPN ele é um pouco chocante, assim, quando você entra nele, é que você vê nitidamente, porque dentro do IPN você tem ossadas, você tem restantes assim, de construções, você tem peças da época. Então, eu acho que quando o pessoal chega no IPN, já dá aquele, sabe, aquela finalização, assim, né? E depois a gente vai para o MUCAB. O MUCAB ele é um museu gratuito, ele é muito bom, ele é sensacional, ele tem uma programação incrível, que as pessoas podem ir, podem acompanhar nas redes sociais. E o MUCAB ele vai trazer essa história afro-brasileira, né? Ele tem um mapa enorme com o mapa da África e o mapa do Brasil, onde ele coloca toda a rota das pessoas escravizadas. Quem saiu de onde, foi para onde, como é que eram as rotas. Então você consegue entender muito bem como foi essa chegada aqui e como que aqui no Rio de Janeiro esses povos também foram se estabelecendo, tem toda uma geografia. Então é bem, bem interessante. Assim, é um passeio muito rico, né, que a gente consegue se transportar e entender a importância e a história disso tudo, né? É importante a gente saber a história. A história é sempre magnífico, né? Isso, porque, como eu falei no início da live, gente, a gente passa tão rápido pelo centro do Rio, por tantas histórias que tem ali, histórias que são não só histórias do Rio de Janeiro, são histórias do Brasil, que passaram por ali, né? Do nosso país. Então, para você que está em outro estado, que está acompanhando a nossa live e tiver a oportunidade de vir ao Rio de Janeiro, não deixe de vir e visitar o Cais do Valongo e toda aquela região chamada Pequena África. É um passeio belíssimo. E olha, se você quiser, claro, com certeza, vai lá no @Projeto Rio para Todos,
Fala com a Carolina Grimião, ela passa para você tudo o que aconteceu e você também entra também nos passeios também sensacionais que a Carol divulga por lá. Olha, não obstante, a dona Carolina Grimião, ela quis fazer um passeio que, olha, muitos fazem nos finais de semana, pelo menos em um dos lugares. É a Lapa, gente. E quanta história que tem na Lapa. E mais ainda, se você acompanhar os Arcos da Lapa, ali por cima passa o quê? Passa um bondinho. E o bondinho vai até onde? Até Santa Teresa, que é um dos bairros mais icônicos do Rio de Janeiro e mais charmosos que tem. Gente, quem nunca foi a Santa Teresa, vá, porque, olha, é só de você passear de bondinho e você olhar tudo lá que tem, pelo amor de Deus, tem história dessa por lá. Carol, em agosto vocês trocaram esse batuque aí da pequena África pelo tilintar do bondinho da Lapa até Santa Teresa. A gente viu isso nos vídeos, inclusive. Agora, me diga, é verdade que andar de bondinho por Santa Teresa faz a gente se sentir dentro de um filme francês com sotaque carioca? Tem uma origem, sim, tem uma origem. O bondinho de Santa Teresa, ele tem uma história muito legal, porque assim, os Arcos da Lapa, né, na verdade, é um grande aqueduto. Ele foi criado para fazer o transporte de água para cima do Morro de Santa Teresa. O Rio de Janeiro sempre teve problemas com a distribuição da água, isso não é de hoje, tá, gente? Sempre foi problemático, desde a época da colônia, passando pelo Império. E os Arcos da Lapa, que na verdade é o aqueduto da Lapa, ele foi criado para facilitar esse transporte da subida da água para o morro. Então, o bondinho ele vai surgir nesse contexto em 1876. E ele era puxado por tração animal, você sabia disso? Eram cavalos que puxavam o bondinho e levavam lá para cima. Só que aí, em 1896, né, já ali com o início da eletricidade, né, dessa questão da vinda da luz elétrica para o Brasil, o bondinho ele passa a ser elétrico. Então, esse bondinho que a gente anda hoje elétrico não vou dizer que é exatamente o mesmo bondinho, mas é nos mesmos moldes do bondinho de 1896. E o bondinho, agora trazendo uma curiosidade para vocês, o bondinho de Santa Teresa, né, esse formato de bondinho em cima ali dos arcos, tudo direitinho, ele foi o primeiro bondinho elétrico da América Latina. Olha. Nós tivemos o primeiro bondinho elétrico da América Latina, o bondinho de Santa Teresa. Então, até isso aí a gente está na frente, né? Que coisa boa, gente. Olha isso. E aí é uma delícia, porque a gente pega o bondinho ali na Carioca, né? Ele sai dali da Carioca, do lado da Catedral Metropolitana. É super baratinho, gente. É R$20, dá direito a subir e descida. É ótimo. E aí ele sai dali, aí ele sobe, ele passa em cima dos Arcos de Santa Teresa e vai passando por todo o bairro de Santa Teresa até chegar lá em cima, né? E aí quando chega lá em cima tem o Mirante dos Prazeres, que é lindíssimo. Você consegue ver do alto o Morro dos Prazeres, é uma vista muito impressionante, assim, do Rio de Janeiro. E aí depois a gente já descendo, a gente parou ali no Largo do Guimarães, porque tanto o Largo do Guimarães quanto o Largo do Curvelo tem muita história, tem muita coisa boa para ver. Tem bares, restaurantes, cinema, tudo que vocês possam imaginar. E ali tem um outro mirante que fica bem escondidinho, que se chama Mirante do Rato Molhado. Pouquíssimas pessoas conhecem esse mirante. Eu tive até que pesquisar sobre esse mirante para poder chegar lá. Ele fica ali no Largo do Guimarães e ele tem uma vista impressionante do Rio de Janeiro também. Incrível, incrível, incrível são os passeios da Carolina Grimião. Carolina, eu só tenho que te agradecer, e eu acho que todos que estão lá no grupo, e eu aconselho que todos os que estão aqui, que ainda não conhecem o grupo Rio para Todos, que entrem no @Projeto Rio para Todos, assim que a live terminar, e aí vão até lá. Lá tem na bio, tem o link que te leva para o grupo de WhatsApp,
no qual a Carol passa lá o roteiro e passa todos os passeios que terão. E aí você, com certeza, você vai lá, você abraça o passeio, você marca o dia, a hora e está tudo certo e vai lá para participar de todas essas histórias que são contadas pela própria Carolina Grimião, com propriedade de qualidade e dedicação e determinação do que ela faz. Isso a gente assina embaixo. Carol, eu quero te agradecer por mais essa live maravilhosa. Infelizmente está no finalzinho, mas novamente agradecendo a você pela parceria, pela sensibilidade de estar aqui na Rede Relâmpago, de passar um pouquinho do seu conhecimento, de todo o trabalho que você faz magnífico. Parabéns, viu? Muito obrigado. Ô, Vitor, eu que agradeço sempre a nossa parceria. Eu sou fã de carteirinha da Rede Relâmpago. Sou fã do seu trabalho, a forma como você se dedica, que você se entrega, é muito bacana, é muito bonito. E eu desejo toda a sorte do mundo para o canal, para você, porque realmente a gente vê que é um trabalho feito com muito carinho, né? E agradecer a todo mundo que está aí assistindo a gente, que assistiu essa live. Pedir para as pessoas seguirem a Rede Relâmpago, porque tem vários programas incríveis na grade, né, para poder acompanhar, com especialistas muito bacanas também em várias áreas diferentes. E também seguir o Rio para Todos para fazer os passeios juntos com a gente, né? Tem muito passeio bom, tem muita coisa bacana que a gente faz. Às vezes a gente faz trilha, quando a gente está mais aventureiro, a gente faz trilha, quando a gente está mais cultural, a gente faz história. E assim a gente vai desbravando o nosso Rio de Janeiro. Eu costumo dizer que o nosso estado, não é nem a cidade, não, o estado do Rio de Janeiro, a gente tem tudo. A gente tem praia, a gente tem cachoeira, a gente tem montanha, a gente tem museu, a gente tem centro cultural, a gente tem vida noturna, a gente tem tudo. E a maioria das coisas que a gente tem ou é gratuita ou é num preço bem acessível. E às vezes o que falta é a oportunidade das pessoas de conhecer. Então a gente está aqui para isso, para ser esse mediador, esse caminho de falar, ó, vou te mostrar o que tem aqui, agora você já sabe, entendeu? Então vem com a gente que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. E a gente agradece por essa disponibilidade toda e por trazer para a gente muita cultura. Que Deus abençoe você, Carol, em tudo que você faça, viu? Bem bacana, bem legal. Gente, sigam o Projeto Rio para Todos. Esse foi o programa Rio para Todos. É uma parceria da Rede Relâmpago com esse projeto maravilhoso, tocado aí pela Carolina Grimião. Muito bem, magnificamente bem. Sigam a Carolina também, porque ela tem muitos trabalhos bem legais. Vocês merecem conhecer essa grande profissional. Um beijo no coração de todos. Beijo da Carolina também. Beijo para todo mundo que esteve nessa live. E essa é a Rede Relâmpago, fazendo mais que lives, compartilhando conhecimento. Tchau, tchau. Uma excelente noite para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.